Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 5 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024. Começando mais um dia, hein? Chegamos, vamos juntos, mais uma semaninha startando aqui na Central Brasileira de Notícias, começando mais um programa esportivo aqui na sua CBN. Vamos falar bastante das coisas deste fim de semana. Guarani, Ponte Preta... Tem muita coisa, arbitragem do Campeonato Brasileiro. Oxi. Tem assunto demais pra gente falar. E claro que você, ouvinte, é convidado a participar com a gente a partir de agora, nesta segundona brava, hein? Vou falar a verdade pra você, hein? Tá difícil. Você olha pra um lado, tá com ressaca. Você olha pro outro, o cara não acordou direito. Você olha pro outro lado, pra frente, o cara tá com gota. Exagerou no fim de semana. Ei, tá difícil hoje, hein? Tá difícil, mas vamos lá, vamos levando. Você olha pra um lado que torce pra um determinado time, sorriso tá de orelha a orelha. Você olha pro outro, o sorriso tá lá embaixo, tá trevoso. É um dia difícil, hein? É difícil. Boa tarde pra você, Carlota, tudo bem? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde, Cabelo, Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu. E bora lá, segundou, muita polêmica, muita resenha, principalmente envolvendo aqui os nossos filhotes que estão dando muito trabalho, né? Vou falar um negócio pra você, o jogo do Guarani me deixou um monte de gatilho, hein? Ai do céu, que coisa maluca. Me deixou um monte de gatilho. Esse elenco do Guarani, eu vou falar pra você, hein? Em terra de esqueleto, qualquer fatura é exposta. Nossa porque olha, senhora, que horror. Eu diria mais, como diz o William Cabelo, em guerra anunciada morre quem quer. Estamos anunciando a situação do Guarani aqui. E eu vou comentar o jogo do Guarani, doa quem doer. Já vou dizer logo de cara. Vou falar desses jogadores, vou falar da diretoria, vou falar do técnico Pintado, que não é o homem certo para tirar o Guarani da situação que está. Vamos falar bastante dessa situação, doa a quem doer, haja o que hajar. Haja o que hajar. Boa tarde, Cabelo. Muito boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, onde estiver, toda a nossa audiência. Fim de semana trevoso para os clubes de Campinas. Percebi, grande trevoso. Fim de semana, hein? Não tanto já pelos lados de Indaiatuba, já que vai começar. A primavera lidera. Estamos no inverno ainda, meu cara. Vai devagar, lidera. Primavera já. Um monte de lambanças da arbitragem, em várias séries, em várias esferas. O VAR no Brasil é o atestado de incompetência do árbitro. Essa que é a grande verdade. O VAR no futebol brasileiro é o atestado de incompetência da nossa arbitragem. Nossa, que coisa horrorosa. Agora, o que é muito competente é o sarcófago. Também é uma... Não. Mas, enfim, boa tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Eliel, boa tarde, ouvinte CBN. E aquela discussão sobre manipulação de resultados parece que começou a entrar em uma outra esfera, né? Hoje o John Textor acusou os próprios jogadores do Botafogo de terem manipulado resultados ano passado no Brasileirão. Nossa, mas não ele acabou tá um pouco perdido, né? O Botafogo na liderança do campeonato vai mexer nessa... Ele tem um timing perfeito, agora, né? O timing dele é maravilhoso para entrar numa confusão, hein? O silêncio não comete erros, né? Mas para começar o programa, eu queria falar um detalhezinho só do Guarani, depois eu não vou tocar mais no assunto. Tá bom. Eu nunca vi... E olha que eu acompanho o futebol desde do ano 2000, 2002, trabalhando já. Sim. Eu nunca vi um time tão fraco mentalmente como esse time do Guarani. Total. Ao sair do gramado, o zagueirão lá que fez o gol e o Pacheco, o Salustiano e o Pacheco deram entrevista. Os únicos que quiseram falar, né? Que os demais se escondem nessa de, eu não quero falar, não é o momento. E eles usaram o termo, agora é ter que trabalhar, Vocês não têm que trabalhar mais não. Porque se vocês estão trabalhando no treino para chegar no campo em dia de jogo e fazer o que vocês fizeram, é melhor não trabalhar. Deixa para trabalhar em dia de jogo. Eu acho que vocês estão trabalhando muito em treino e estão esquecendo que tem que jogar bola no jogo também.
Como que é o nome do goleirão do Guarani lá? O Douglas Borges. Ô Douglas, meu querido, tomar um gol aos 58 do segundo tempo, a bola em cima de você, você pulou pra quê, queridão? O cara chutou no meio do gol, se você fica parado, você pega ela com a perna e sai jogando. Que isso? E outra, no pênalti, o cara bateu o pênalti mal, você já tinha pulado 3 semanas antes. O árbitro pulou, o goleiro apitou, o goleiro já pulou. Pênalti no meio do gol, o cara bateu mal pra caramba. Ah, mas a culpa não é só do goleiro. Claro que não, todo mundo errou, mas quando você não tem pelo menos um lampejo de alguma coisa, pelo menos o goleiro tem que fazer alguma coisa. Tomar um gol 50 e tanto do segundo tempo, que a bola vai em cima de você. Cara, o time não tem brio, não tem vontade, é apático e tá refletindo na torcida. A gente já viu a torcida ir pra cima dos jogadores, cobrar que tudo bem, tá errado também, mas a torcida nem força pra isso não tem mais. Acabou. Porque a apatia do time é tão grande que os caras não conseguem transferir pra torcida, olha, estamos brigando, estamos lutando. O torcedor já aceitou o rebaixamento. Hoje é dia 22 de julho, o torcedor já sabe que vai jogar até a Série C do ano que vem. Ah, se o Guarani escapar no fim do ano, vão queimar minha língua. Que queimem! Mas é um dos times mais morosos que eu já vi na história do futebol. Ninguém chama responsabilidade pra si, vem com um discurso pronto em entrevista. Ah, de que nós precisamos trabalhar. Não, vocês não tem que trabalhar não, fica todo mundo dormindo em dia de jogo, trabalha. Porque quem sabe, no dia de jogo vocês demonstram uma vontade que a gente não tá vendo. Vocês estão usando a camisa do Guarani Futebol Clube, um dos times mais tradicionais desse país, o único campeão brasileiro do interior. E aí vamos falar agora também da outra parte da balança, que é a diretoria. Quem foi o gênio, com J, que foi atrás do Pintado pra assumir esse time na situação em que o time está? Será que não viu o histórico do cara? Será que não olhou? Viu o que era realmente? É o que o Guarani pode pagar? Vamos ser sinceros também. É o que o time pode pagar? Foi atrás do Pintado pra assumir esse time? Pintado que quase derrubou a Ponte o ano passado, porque chegou enganando todo mundo, falando que não queria, que não iria brigar por rebaixamento. Não, nós não vamos brigar por rebaixamento. Saiu e o time só não caiu porque ele saiu. Verdade seja dita. A Ponte Preta só não caiu porque ele saiu e aí os jogadores se uniram lá com o novo nome que chegaram e mantiveram com a chegada do Brigatti. Se uniram entre eles e falaram, não, vamos ficar. Falta vontade, um time apático, sem brio, sem nenhuma expressão de unidade. É um time desunido, desarmônico. Desculpa, mas desse jeito que tá, não vai não. Já foi. 4 horas e 12 minutos. No dia 22 de julho, quem esteve em campo? O Guarani. Guarani de bons tempos, né? Guarani de bons elencos. O jogo de hoje... De jogadores de fibra, de vontade. A galera, o pessoal da minha geração... Nossa, bom, não vou falar mais nada. Mas é um jogão do Guarani. E você sabia, Eliel, que no ano que o Guarani jogou essa partida que o Cabelo Não, falou... Enfim, Calma, tô igual o canarinho da CBF, tô fala pistola, velho. Não precisa. Como que pode, cara? Ô, inadmissível. A narração do Cabela no terceiro gol, na minha visão, mostra o que... Até o narrador não... O comentarista não teve vontade. O Cabela perguntou, e aí, Carlão? Mas não tem. Ontem, na realidade, não tem explicação. Você vai falar cara. O quê, velho? Ontem o que aconteceu? Eu tô vendo o terceiro gol aqui, realmente o Douglas. Falhou, a bola foi em cima dele, Carlão. Agora... Porque ele pulou uma semana antes. Cara, o Paulo Baia ameaçou bater, ele já tava pulando. Tipo, faz o gol, querido, faz o gol. Cara, inexplicável. Tem hora que você desacredita do futebol, velho. Inexplicável. Que isso? O Guarani é o segundo jogo, já que o cenário é o mesmo, né? De 11 a 10 contra a Chapecoense, com 4 minutos, o menino foi expulso. Eu me lembro que você disse bem durante o jogo. Cara, parece que é o Goiás, tá com uma a mais. Toda segunda bola era do Goiás. Todos os momentos que o Goiás precisou reagir, o rebote, as divididas, os duelos, eram todos do Goiás, cara. Eram todos do Goiás. Aí você vê, 70 e não sei quanto de posse de bola. Mas o Léo Santos armando... Sabe? Foi igual aquele jogo. Aliás, claro... o Léo Santos, até agora eu não entendi esse pênalti. Pelo amor de Deus, né? Até agora eu não entendi esse pênalti, hein, Léo Santos? Zagueirão, passou por tanto clube, levantar a mãozona assim não é vôlei não, querido. Tá louco. Tá chegando a Olimpíada aí, beleza, mas você tá querendo jogar handball, vôlei, basquete, alguma coisa? Você joga futebol, pô. Pô, que isso, velho. E o time ganhando o jogo, Carlão. Essa instabilidade pelo emocional. Amor de Deus, velho. É impressionante o Guarani, quando qualquer momento de pressão, adversidade no jogo,
desmorona, ele né? fica completamente... Ele sai do giro, completamente. Sabe por quê? Porque não tem unidade. É Não tem impressionante. unidade, cada um tá pensando no seu, cada um tá pensando na morte da bezerra, não estão pensando no jogo. Enquanto buscava o gol, fica com a bola, o Goiás não ameaçava, ficava atrás da linha da bola, tudo bem, vamos pro jogo. Agora, em todos os momentos que o Goiás precisou jogar com um a menos, ele conseguiu. E no jogo contra a Chape, lá no início do campeonato, que o Guarani também jogou com um atleta a mais desde o início da partida, o Guarani toma o gol, mas depois ele vai até o Ele fim. até empatou, né? Ele empatou, mas aí arrumaram um jogador lá negócio que maluco, falaram que atrapalhou, mas enfim, isso aí já ficou no passado. Ontem, quando o Guarani fica tô com um a nervoso, mais, o tô Guarani, nervoso. parece que o expulso era do Guarani. Tô nervoso, cara. O Goiás dominou. Segunda bola com jogador a mais é sua. Não, era do cara, era do time que tava com a menos, o Goiás. Quando tava 2-1 pro Guarani e 11-10, Tô nervoso. o Paulo Baia meteu uma bolaça na trave Eu e vi. depois teve o lance da bola parada, que Eu a bola vi. foi na trave também, Do gente. Edson. Já era pra ter tomado Já era pra o ter segundo tomado. gol ou o terceiro gol, mas aquele terceiro gol, velho, não. o cara arranca Nossa. do campo de Antes do defesa meio-campo. dele, bem antes do meio campo, quase da área. Na intermediária do Goiás. E o goleirão toma um Fora gol que que foi o- em cima dele, velho. A bola foi em cima dele, velho. Que Fora que isso? o Goiás ditou o ritmo, né? Fez os jogadores do Guarani caírem na pira o tempo inteiro, picotando o jogo. Parecia que era o Goiás realmente que estava com um a mais e fez o que quis. Jogadores experientes que deixaram levar o e nós o estamos Guarani falando pra esse lugar. de um time que não vencia 7 jogos. Se tinha aí uma oportunidade do Guarani ganhar um jogo, era contra Mas esse Goiás, porque que tava Porque oscilando. o cenário se desenhava pro Guarani. Exato. O Rildo é expulso com 1 minuto e meio, com E o 2. Rildo é bom jogador. Sim, foi expulso, corretamente. Corretamente, Ele acertou até a corretamente. minha canela. Bom, segunda questão. Não é só a questão da apatia do Guarani. É um time sem espírito. Sem e aí, alma. sem Sem alma. E aí falta um pouco, por favor, me entendam, um pouco de, no bom sentido, a malícia do futebol. Falta. Sim, Falta. Segurar a totalmente. bola, catimbar um Total. pouquinho. Tá 2-1, acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou. É chute pra lateral, é marcação. Mas tenta nem marcar no- isso. Os caras estão numa fase moral tão ruim que nem isso Não eles fizeram. se tocam. Mesmo quando tava vencendo a pressão do Gás, não teve 1 minuto de cera. Absurdo, não teve cara. 1 minuto de Absurdo. cera. E o Tadeu, Tadeu, quando tava nossa. 1-1, meu Não, Deus do o céu. Tadeu e o Galhardo. Agora, o Tadeu Parabéns, ganhou 10 Tadeu minutos, e velho. Galhardo, Tá ó. louco. Agora, Tadeu ganhou 10 a minutos. gente precisa falar algo aqui, porque no CBN Esportes, nós trouxemos a informação de que o Guarani estava prestes a anunciar a saída do Pintado, mas isso não aconteceu e não deve acontecer. Por enquanto, tá? Mas você imagina o Pintado realizando o treinamento na representação depois que ele afirmou que a bola parada era esperada, eles tiveram palestras e tudo mais e não resolveu. E ainda falou que gritou que nem um louco na beira do campo para os jogadores se organizarem e não houve essa organização depois que o time ficou com a menos. Porque ele jogou a responsabilidade praticamente toda em cima do elenco. Sim. E agora? Acho Mas que tá nem certo, ele- eu vou falar a nem verdade. ele suportou. Que Mas não, é. mas eu vou falar Não, a verdade. não, aí a culpa é dele, ele tem que trocar, ué. Nada contra o Pintado, que é um amor de moço. Nossa, como genro Não, seria é perfeito. ótimo. Treinador. Agora, eu vou falar a verdade pra vocês, ele tá certo, sabe por quê? A corda vai estourar no lado de quem? O Dele. que já foi acontecer hoje de manhã? Ventilou o quê? Que ele tava Burburinho. fora. Que ele já ia ser demitido. Ele tem que jogar a responsabilidade. Não foi ele que contratou esses caras. Se o time é apático, moroso, futebol, se o time é frouxo, se não tem coragem de ir Nossa. pra cima. Você conhece o jogador mais que eu. Eu Eliel. sei, mas... Mas olha, imagina o vestiário agora, Eliel. mas mesmo Imagina o assim, vestiário. cara, ele vai ficar fingindo que tá tudo bem e os caras fritando ele, entregando um Ah, mas futebol desse que tá entregando, ele tá certinho. Mas tem coisa Ele que tá queimou, certinho, queimou pra Mas, imprensa, cara, tem né? coisa Queimou que pra treinador. todo mundo. Por isso que às vezes eu sou contra com Não, essa ele tá coisa que certinho. ficou no futebol brasileiro, que hoje tudo é treinador. Na vitória ou na derrota é o treinador que ganha, é o treinador que faz gol, é o treinador que perde, é o treinador que toma o gol. Cara, qual que é o controle do Pintado nesse lance de M que o Léo Santos fez ontem? Exato. Cara, exato, pelo amor de Deus. exato. Cara, é um lance. Se eu tô jogando com o Léo Santos, mesmo na pelada, velho, eu vou pra cima dele. Eu falo, você tá louco? O que deu na sua cabeça de fazer Exato. um negócio desse? O Tá que eu 2-1, gente, é escanteio, falta pouco pra acabar, que você vai dar uma raquetada na Exato. bola. Ô, Chaibe, você falou, mas e o vestiário? Aí, e o vestiário com o pênalti que o Léo Santos fez? Aí o Pintado cai hoje porque protegeu 27 jogadores aí, 30 jogadores, e vai chegar outro treinador, eles vão conseguir continuar entregando o que estão entregando. Ele tá certo mesmo, cara. Ou os caras honrem a camisa do Guarani, mostrem que vão deixar o Guarani aonde eles pegaram, que são jogadores de futebol, que tem culhão pra isso, perdão até da palavra, ou o Pintado tá certo em expor mesmo, velho. Ele vai ficar passando a mão na cabeça dos caras, os caras fazendo um pênalti desse ridículo, aos 40 e tanto do segundo tempo. O goleiro tomando gol em cima dele. E ele vai assumir o risco?
Tá certinho. Não, e a fase é pintado. tão ruim, você falou de goleiro, que o Vladimir, pouco antes da partida. É, e aí que vai estoura, que lamaço, pô. vai que machucou, trevas, né? Teve. Doeu a caspa, né? Vamos pro jogo aí do sarcófago de hoje. senão eu vou continuar falando. Põe a música aí. Vou continuar falando aqui, hein? Pô, ainda bem que você trouxe pra gente Bonovox e a sua trupe do YouTube. Ó, o dá uma Daniel até acalmada acertou. aqui. Olha, grande fase. A dar uma acalmada aqui, precisava. Nossa, Acalmou. deixa eu tocar um pouquinho essa música. Que fase, grande fase. Ô, Fernando, dá um tempo também aí no YouTube. Quer ouvir o Lupe falar? Liga pro celular dele, vai. Fica aqui no YouTube, ninguém deixa o Lupe falar. Ninguém quer ouvir a voz do Lupe? Liga pro telefone dele. Eu vou passar no você particular aí. Tá no ar o Arena. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Falhou na hora H? Calma, que a Clínica Upman pode te ajudar. Nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência em tratamentos eficazes para impotência sexual, falta de libido e ejaculação precoce. E nesse mês de julho, dos homens, temos uma condição especial para você, ouvinte da CBN, surpreender sua parceira nesse inverno. Ligue agora ou mande o WhatsApp no 0800 591 2223. Não perca tempo, 0800 591 2223. E lembre-se, sexo é saúde na Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos crescer todos os dias, com objetivos sempre maiores e atitudes que fazem a diferença. Fazer é maior que falar. Estratégia é maior que ideia. Nós é maior que eu. Agência Desafio. Pense grande. Pense maior. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 23 minutos, tá difícil. Pra esse tema aí, tinha aquele Ronaldo Rezedar. Nossa, A festa nunca vai Se vem uma acabar. auditoria, hein? Meu cara. Os caras estão Vamos lá. on fire. 4h25. Melhor ficar quieto. Não, eu tô na minha aqui. É só Tá difícil, hein? chuteira 13 cravos de alumínio. Ó, rosqueadinha assim, ó. Márcio na Rossini, canela, meu né? irmão. Márcio Rossini. Ah, que Márcio bonito. Rossini e Toninho Carlos, velho. Tá. Você Vamos assistiu pro- esse filme aí? É bom, Léo. Não deu nem vontade de ver, mas vamos pro ouvinte que tá mandando áudio pra Vou gente. mudar, tá? Mais legal o Foi no áudio. aeroporto lá. Brother da CBN, Levi de Limeira, Ô, Levi. reforçando o que eu falei há 60 dias atrás para vocês aí, em um dos programas aí. Nós teremos derby regional o ano que vem. Nós vamos ter derby aí. Uai, como? A Inter sobe para a Série C e o glorioso Guarani também cai para a Série C. Ah, que Abraço, bom, hein? amigo. Valeu. Mais um ouvinte aí. Vai! E aí, pessoal do Arena, E boa aí? tarde. Boa tarde. Parabéns aí pelo programa e pelos comentários do jogo de ontem do Guarani Obrigado. e do Goiás. Disponha. Temos que falar também Ah, do rapaz que tentou acompanhar o Paulo Baier, mesmo o Paulo Baier com
conduzindo a bola, Verdade. o rapaz parecia que tinha corrido uma maratona de 40 quilômetros. Verdade. Parecia que tava com hemorroida. Opa, Meu Deus, opa, como que opa, pode opa. perder na corrida daquele jeito, um atleta profissional? Parecia o Lupe correndo atrás do Berenguel na corrida de 10K no fim de semana, hein? Vamos parar com isso, que isso aí Não vou falar nada não, porque o silêncio não comete erro. É isso, tá difícil, hein, gente? Foi bem demais, cara. O ouvinte tá perguntando se a gente viu um gol de bicicleta na Série D. Vi, do goleiro. Eu não vi. Atlético do Ceará. O goleiro, ele foi pra área, e aí ele foi tentar dar uma cabeçada, e caiu para só uma pulenta. Aí ele levantou. A bola voltou, o bichão não acerta uma bicicleta. Ah, que coisa linda. Coisa linda. Vou dar uma olhada. É aquilo que só acontece Até os policiais que estavam à beira do campo trabalhando vibraram com o gol. Legal, legal. Ô, Cabelo, o ouvinte pediu pra mostrar essa camisa aqui. Um abraço pra ele. Opa, pessoal aí. Aliás, o Primavera que bateu o Rio Branco, um jogo difícil. Aliás, só se falou em outra coisa. Jogo Primavera já era, né? Reforçou ali a condição de líder. Nossa. Não perde, folga na próxima rodada, não perde essa condição, líder porque que são você 5 olha e fala, meu Deus. 5 pontos de diferença pro Rio Branco. Ah, mas olha, e só fica um puxão de orelha, pessoal, a torcida do Rio Branco, que eu quase fui acertado por uma bomba. Eu estava com a minha esposa. Pelo quê? Por uma bomba jogada pelo ônibus da torcida do Rio Branco. Eles saíram do Ítalo Mário Limonge jogando bombas pela... Você tá rindo, Chay? Você tá rindo. Você tá rindo porque não foi você, Fábio Chay. Isso é grave, pô. É grave. E a torcida do Rio Branco não precisa fazer isso. Não precisa. Lamentável. E bem no dia que você tava com o oficial ainda. E tinha gente que não tinha nada a ver com o jogo nas ruas, jogando pela cidade de Indaiapeba, pelas avenidas. Lamentável essa atitude da torcida do Rio Branco. E que uma pena, porque o time do Rio Branco jogou bem. Jogou bem, foi um jogão. Jogão. Primavera quase te acertaram, Cabelo? Quase fui eu e minha esposa. Ah, você tava com a esposa? Tava. Ah, você levou titular, então. Não, só tem um. Olha, não me complica, pelo amor de Deus. Ele tava caído já. Ele já ia falar titular. Quase. Ai, meu Deus do céu. Quase. Alessandra, pelo amor, ela tá assistindo. Pelo amor de Deus. Você vendo, Lu? Você se complica sozinho, cara. Você se complica sozinho. Você poderia... O silêncio, nessas horas, não comete erro. Foi aquela... Então, eles foram, o ônibus foi se deslocando e eles foram jogando bombas. A gente já entendeu como é que foi. Você tá se complicando. Tá bom. Quer falar vocês dois também? Desliga o microfone e vai lá fora. Não. O ouvinte já me ligou aqui, a gente já conversou já. Fernando. Fonseca. Pô, o cara quer ouvir o Lupe. Ouve o Lupe, liga pra ele. Pega o telefone dele e fica falando com ele a noite inteira. Ai, meu Deus. Pô, ô Chay, e o seu Corinthians, hein, velho? O Corinthians parece que engrenou, né? Saiu da zona de rebaixamento. Resultado murcho ontem contra o Bahia. Ontem, jogando na Fonte Nova, o Bahia até tentou. O Corinthians fez um primeiro tempo, marcou um gol no contra-ataque, um belo gol do Romero, que teve oportunidade de marcar o segundo também. E aí, no segundo tempo, segurou, né? No esquema com 3 zagueiros, Ramon Dias mudando a equipe. Corinthians, fora da zona de rebaixamento, já é um bom alento para a torcida. E na quinta-feira tem um duelo direto também. Pega o Grêmio numa prévia das oitavas de final da Copa do Brasil, enfrenta o Grêmio tentando também sair da zona incômoda. Fábio Chay, ontem, vou contar uma história de bastidor, Fábio Chay. No momento em que você deu o resultado, Corinthians e Bahia, o Cabelo olhou pra mim e falou assim, nossa, que tristeza pra ele falar esse resultado. Mas ele ficou feliz, hein? Ele ficou feliz. Tava ouvindo o jogo ontem, foi o único momento de alegria do Cabelo, hein? Ah, é verdade. Ontem foi cruel, né? Pra quem trabalha pró os times de Campinas, ontem foi cruel. O terceiro gol, Deus me livre, cara. Tá louco. Cara, ali arrebenta. Afetou torcida, mas imprensa. O que o Eliel disse com relação à torcida, e aí eu tô com você, a matemática permite, vamos sonhar, vamos ter esperança e tal, mas ontem foi um jogo assim, que se o Guarani for rebaixado, o jogo emblemático foi o de ontem. Porque o torcedor do Guarani, ele assumiu o golpe. Sentiu o golpe, né? Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Porque o cara tava na arquibancada, o cara tava chorando, gritando, mas sem força pra protestar, sabe? Sugada, energia sugada. Ontem foi um jogo assim que o cara que torce, que ama o Guarani, fala, meu Deus, não e assim, força. 2 momentos, né? O empate do Goiás já foi uma ducha de água fria. Terrível. A virada, então... Não, tá louco.
quase todo mundo da nossa equipe sentiu o golpe, né? Eu digo quase porque teve 2, enfim, né? 4 horas e 29 minutos e a macaquinha também não tá longe não, hein? Que é outra também. Jogou nada, não jogou nada. Não vou passar o pano aqui não, porque perdeu um jogo que tá procurando o Paysandu até agora, hein? Aliás, a Ponte foi pra Manaus? Fala pro seu Zé Mário. Fiquei na dúvida. Pra Belém, né? Pra Belém. É Belém. Foi pra Belém ou não? Pertinho, você errou aí por quantos hectares? Errei por 420 hectares. Vocês não prestam. A Ponte foi pra Belém, Lu? Você sabe? Foi, mas assim, mas o mais engraçado... Engraçado não, o mais... Não faz isso não, Lupe. O mais Não problemático faz isso, do não. jogo foi Deixa o a árbitro. confusão lá do outro lado da rua. Foi o árbitro ter marcado Não faz isso, dois cartões pro Zé Mário e deixou ele em campo 16 minutos. 16 minutos. É muito Brasil, né, velho? Mas aí eu posso muita fazer... lambança. Tem algumas tá perguntas que precisam ser feitas. E se o Zé Mário faz um gol? Então, cara. E se o Zé Mário ele é substituído? Cara, isso foi um absurdo. E se o Zé Mário, ele... Sofre uma contusão. Sofre uma contusão. Grave. Não, e se ele Deus provoca um Deus vermelho? me livre, vigor. E se alguém dá uma entrada nele e toma vermelho? Nossa. O que acontece? São N possibilidades olha o risco malditas. olha o risco que o O árbitro... amarelo teria que ser... O vermelho teria que ser anulado? Porque você imagina, se ele faz uma falta ali, sai um vermelho e um pênalti. O Nossa. pênalti é anulado também? Cara, então, são perguntas São sem muitos respostas. pormenores, né? Mas não pode, né? Série B de campeonato Pelo brasileiro. amor de Deus. não Mas da pode. Série B, eu vou falar a verdade pra você. Arbitragem horrível, horrível. Ó, fraca. se você tirar a roupa dela e colocar a Série C, todo mundo vai pensar que é Série C. É verdade. Que a Série B já Só que foi Série B. A Ponte no 11-11 ela levava o jogo. Tomava Sim, já o no- sufoco do Paysandu, mas ela levava o jogo. Até teve chance, o Jepo E tentou... o Zé Mário alguma- mal no jogo. O Zé Mário tava mal. O Dodô entrou sozinho, logo no início da Foi, partida. Scheibe. Ter marcado gol. Verdade, Foi. verdade. Mas Foi. a Ponte Preta, na minha visão, Mas muito pouco. A Ponte dava pra ter mostrado mais, hein? A Ponte precisa mudar a postura fora de campo, fora de casa. Casa. Fora Porque de em campo casa... também. Não, em casa tá ok, bem, tá bom, beleza, tá tá pontuando. legal. Mas agora, fora de casa... Como vocês são parciais, hein? O Guarani perde, em casa é desarmônico, é desunido, é não sei o que lá. A Ponte em casa, maravilhosa. Mas os números mostram mas isso. aí... Vocês estão muito partidaristas. Mas o Nelsinho comanda a Olha. Ponte em 4 jogos em Olha casa e tem isso. 4 vitórias, tem Mas a 100% Ponte de aproveitamento. Você quer que eu fale o quê? A Ponte Tem que Preta piorar? perdeu o jogo, A cara. Ponte tem que piorar em casa! A Ponte Preta perdeu o jogo, cara. Você tá defendendo um time que perdeu o jogo também, cara. Mas ela perdeu fora! E foi Você tá prejudicada pela arbitragem. Com Vocês, certeza. Ela foi com a prejudicada. Ponte Preta, vocês usam luva de pelinho. Negativo, não, senhor. Com o Guarani, Não, vocês estão ela acabando fazia com um o jogo Guarani. equilibrado e o árbitro interferiu. Eu concordo muito com o no- Scheibe, essa imprensa partidarista de Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de julho de 2024. O governo federal prevê um rombo de 28 bilhões e 800 milhões de reais em 2024. O valor está no limite da meta de contas públicas prevista no arcabouço fiscal. Na semana passada, o governo congelou 15 bilhões de reais para evitar o descumprimento da regra. Se a meta não for cumprida, a União ficará sujeita a sanções. As Forças Armadas desarticularam 2 operações de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em uma região que fica a cerca de 300 quilômetros de Boa Vista. Durante a ação, os agentes encontraram mais de 1 tonelada de cassiterita, matéria-prima conhecida como ouro negro. A atuação das equipes foi coordenada pelo Ministério da Defesa. Um hóspede de 46 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na orla de Atalaia, em Aracaju. De acordo com a Polícia Civil, o homem era da Irlanda do Norte. A causa da morte ainda não foi descoberta. O hotel informou que não vai se manifestar sobre o assunto. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe também afirmou que não vai se pronunciar para não atrapalhar as investigações. Os sintomas de Covid-19 do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desapareceram quase completamente. A informação está num boletim divulgado pelo médico dele. Biden continua isolado em casa, no estado de Delaware.
Ele apresentou alguns sintomas leves da doença, como febre, tosse e rouquidão, mas segue realizando tarefas oficiais. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, depois de 45 dias de férias, está de volta o nosso Mário Quintino, bem no dia do jogo do Santos, hein? Tá pensando o quê? Boa tarde para você, Mário. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo aí no estúdio, também para quem nos acompanha. É um prazer estar de volta. Foram 45 dias quase, Eliel, mas estamos de volta e deu tempo, inclusive, do Santos engrenar também. Espero que isso que eu acabei de falar também não comprometa o resultado de logo mais. Verdade. Trazendo informações, então, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia Campinas-Mogi, porque tem um ponto com lentidão na altura de Jaguariúna. Mais cedo teve um acidente lá no trecho e por conta disso o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade à altura do quilômetro 130. A lentidão começa ainda na altura do quilômetro 132. Então atenção para você que vem em direção de Campinas, utilizando aí a Campinas-Mogi. No sentido contrário, em direção de Mogi, aí por enquanto segue aí sem maiores dificuldades em toda extensão. Falando também da rodovia Dom Pedro, já com lentidão chegada para a rodovia Anhanguera a partir da região dos Amarais e no sentido de Jacareí, movimentação maior já na altura do Trevo de Souzas. Eliel. Perfeito, Mário. Vamos continuar torcendo para o nosso Peixão hoje à noite. Amanhã a gente vai saber como foi a situação do Santos, mas você volta já já, no ponto final, que tem muito trânsito, muita estrada para você contar para a gente. Abraço, até já. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização no seu usado. Taxas especiais de financiamento sem juros. Documentação cortesia. Não perca essa chance. Audi Open House na Audi Center Campinas. Paz no trânsito começa por você. Vamos correr juntos em direção ao futuro? Venha participar da segunda corrida Ville Santaine Family Run Etapa Solara, realizada pela Noblu e Ville Santaine. A corrida acontece no dia 4 de agosto às 8 horas da manhã e vai percorrer a localização privilegiada do residencial Ville Santaine. Venha com toda a família. O percurso pode ser de 10 ou 5 quilômetros e também tem um percurso para crianças. Faça sua inscrição em noblu.com.br e garanta sua segunda medalha. Ville Santaine. A exclusividade de viver bem. Arena CBN. E 4h38, de volta com o nosso Arena CBN. O que foi, Antônio Lupe? A sua luz do microfone não acende. Não, inverti aqui. Pagou a conta, será? Você inverteu? Perigoso, era esse aqui. Entendi. A conta tá em dia, será? É que eu tô sem luz própria, digamos assim, né? Tá certo. O vagalume Por falar em luz, feixe de luz, deu ar, hein? Bom, vamos lá. Ponte Preta não comentando. Ponte volta a jogar amanhã, hein, velho? Amanhã Vila Nova, né? Mas a Ponte já chegou do Belém, do Pará ou não? Porque a logística é campeonato sábado, de né? dimensões continentais. É uma meu coisa amigo. que eu não entendo, né? Segundo. Jogou sábado, né? Sábado lá em Belém, à noite. Cara, podia ter colocado na quarta, né? O Vila jogou quando? Contra o Santos. Na quinta-feira. Nossa. Teve muito tempo pra descansar. E o Guarani tá fazendo o roteiro contrário, né? Tem que ir pra Manaus também agora. O Guarani vai hoje à Viagem noite. longa. Longe, hein?
Nossa, mãe. É o Brasileirão da Série B. E vai jogar lá na panelinha de pressão. Lá não é na Arena Amazonas, Não é na Arena, não. Carlos Zamit. Garoto. Isso aí. Mas a Ponte, esse futebolzinho mostrado, que não mostrou, aliás, né? Fora de casa. Fora de casa. Agora eu achei um comentário condizente com a realidade. Parabéns por expressar a sua opinião. Não, sinceramente, a Ponte, na minha opinião, não jogou nada no sábado. O nosso homem-bomba. Mas a Ponte eu acho que ainda tem justificativa. Eu acho claro, que não. Mas sempre, né? Aparece, né, galera, Lupe? Do nada brotou uma justificativa, né? Eu acho que esse jogo serve como... Tem explicação a derrota. Ô, Chaibeta, e o ônibus do Rio Branco jogando bomba? Imagina a cena, gota, o cara correndo. Não, velho, mas eu... Não, velho, mas falar pra você... Com a papete dele. Não, eu tava... Você foi de papete? Não, já tava bem. Eu acho que tem coisa que não se brinca. Poderia ser trágico. Cabelo. O que todo mundo tá mandando aqui no nosso WhatsApp falando do Célio Silva? O que tá rolando com o Célio Silva? Eu aqui no Google, Célio Silva. 8 mensagens já. Será que não é? Ó, o Fernando Fonseca no YouTube tem que me redimir, Eliel. Manda o Lupe calar a boca. Célio Silva. Não, o John Textor, pô. Mas quem que é Célio Silva? Então, eu puxei Célio Silva aqui, o Célio Silva famoso é o zagueiro. Jogou no Corinthians. O Mauricião de Campinas mandou pra gente aqui. Pessoal, se a imprensa não tivesse ido tirar a dúvida quem tomou o cartão, Zé Mário tava jogando até agora. Foi o repórter. Sério mesmo, rapidinho, só pra fechar esse assunto, alguém fez uma montagem da jogada em sequência. O Zé Mário recebendo o cartão amarelo no carrinho, e aí depois ele recebendo o outro cartão. Cara, foi nítido. Mas então, eu fiquei com a sensação, falei isso pro Carlão, fiquei com a sensação que o árbitro deu um... Sabe quando aqueles 30 segundos? Ele falou, será que eu mostrei o cartão pra ele? E quando ele foi expulsado, expulsado, ele deu um terceiro cartão? Ele deu um terceiro cartão. Eu tô louco. Não, deu o terceiro cartão. A gente fez a gente fez a retrospectiva do lance. Esse é bom, hein? Nossa, é Lembrando bom. que esse árbitro... Qual que é o nome do árbitro? É o Yuri. Fera, hein? Lá no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, você lembra Corinthians e Atlético Mineiro? É, o Cabelo Pode ver aí que ele apitou Primavera e Rio Branco. Pode ver. Não, ele tava lá em Belém. É o Yuri Elino Ferreira da Cruz. Fera. Foi ele. Aí ele colocou na súmula que não houve nada de anormal na partida. Ai, Brasil! Nossa. Ai, Brasil! Na súmula tá alguma coisa de não conseguiu identificar. Ai, cara. Ele só não falou que ele se atrapalhou todo. Eu acho que o mais plausível é o que o Lupe disse. Ele só esqueceu de contar o que aconteceu. E... mas acontece isso. Já aconteceu comigo várias vezes, velho. Quem nunca? Sabe aquela história? Será que eu avisei que ia ter jogo? Será que eu fechei? Será que eu cadastrei a equipe no Será site? que eu fechei a janela e tá aquele tempo de chuva? Não. Sabe um que Será acontece que eu direto? o carro? Não, Lupe, sabe um que acontece direto? Qual? Será que eu tirei o ferro de passar da tomada? Acontece. Esse é o principal, velho. Quem nunca teve? Maquininha de café. Maquininha de café. Falando tem um nisso, monte. isso é coisa de memória, você sabe, né? E hoje é Dia Mundial do Cérebro. Olha que legal, hein? Tem muita gente, então, que eu não vou dar parabéns. Aqui no estúdio tem 3 que você pode tirar. E tava passando também um marco importante, né? Deveria ser feriado pro futebol nacional e mundial também. Hoje, há 73 anos, o Palmeiras consagrava o primeiro campeão mundial. Pelo amor de Deus. Feriado mundial hoje. Chaibi, vai devagar. Já não chega o outro que quer ficar falando de outono, inverno, primavera. Você vem falar de feriado só por causa do festival ali de Piracicaba, de Pirassununga, do Palmeiras? Hoje faz 73 toda vez que eu vou pra Ribeirão, eu passo em frente ao Mundial do Palmeiras. 51. Tem dia que tá on fire, né? Tem dia que tá on fire o Mundial do Palmeiras. Para. Você mesmo já admitiu que o Palmeiras não tem Mundial, agora você vem com essa falácia só porque pulou do barco da oposição e tá no grupo da Leila pra eleição? Pelo amor de Deus. O campeonato de relevância. Muita relevância. Aliás, a gente tá falando de Zé Mário, por conta da evidência aí do cartão amarelo, essa lambança toda, mas como jogava o Zé Mário do Botafogo, hein? Opa!
Como jogava ponte, em né? fatalidade. O Zé Mário do Sócrates. Zé Mário do Sócrates. Atacante. Seleção brasileira. Cara, como jogava. O Zé Mário Crispim também jogava muito, mas esse Zé Mário do Botafogo, tem o de 77, na net, né? Nossa, cara, é triste ele demais. Ele jogava muito, mas que fatalidade. E acho que tem uma imagem bem assim, bem envelhecida, ele com leucemia no Santa Cruz, defecando a bola. E jogava muito. Ele e Sócrates. Que era gênio. Os dois juntos, se durasse mais tempo essa parceria... Eu acho que daria muito mais trabalho aos adversários. Que é campeão do primeiro turno, que era muito importante na época. Né? E o Corinthians levou depois, né? O Botafogo foi campeão e é comemorado um dos grandes resultados da história do Botafogo. Aliás, são dois grandes times, né? Botafogo de 77 e o Comercial de 66. Peter. Tinha um monte, né? O grande Leão do Norte. E claro, né? São os dois times aí que... do Zé Mário lamentável. A reportagem é triste demais. E se eu não me engano, hoje é aniversário do Nelsinho Batista. Hoje 74 anos de idade. 74, treinador da Ponte Preta? Exatamente. Parabéns legal, ao Nelsinho Batista. Parabéns, Nelsinho. 74 anos, mas com um corpinho de 62. Tá bem, Nelsinho. Tá bem. Lúcido. Tá melhor que o Eduardo Batista. O Eduardo tá nervoso, né? O Hélio dos Anjos, no fim do jogo, foi andando todo torto no meio de campo. O Nelsinho chegou perfeito lá, deu a mão pra ele. Tá bem o Nelsinho. Nossa, tá muito o bem. Hélio é joelho, meu Deus. Joelho, mas é um baita profissional também. Cara, o Hélio sensacional. Bom, 4h45, Palmeiras ganhou, hein, Chaive? Atropelou, hein? Palmeiras ganhou, né? Palmeiras ganhou do Cruzeiro no sábado à noite. Vai garfaram o Cruzeiro, hein? Que falta foi aquela que inventaram lá, hein? Mais uma polêmica da arbitragem, o juiz deu falta no jogador, no Zé Rafael, após consulta do VAR, o Palmeiras saiu ganhando de 1-0. Cruzeiro empataria, mas o juiz decidiu pela falta. O VAR foi acionado depois de bastante tempo da bola estar rolando. Mas aí entra um negócio que a gente estava discutindo bastante nesse programa. O quê? Não é lance pro VAR chamar. Não é lance pro VAR chamar. Aquela faltinha ali de meio de campo. Nossa, essas faltinhas não é lance, gente. Desculpa, não é lance pro VAR interferir. O VAR tem que interferir quando há um erro grave. Isso. Mas ali, perto gente, do gol, é interpretação, também, cara. Perto da jornada, É interpretação, não tem que chamar, desculpa. E outra, se acontece o seguinte, Carlão, se o cara rouba a bola e chuta dali e faz o gol, beleza, foi logo, agora roubou. Não. O Palmeiras teve a chance de fazer outra falta, de roubar a bola de novo. Teve um jogo que foi no Palmeiras também, né, que teve um Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco, mesma situação. Palmeiras e Flamengo são campeões. Né? Aliás, agora já entrando pra lambança do fim de semana, cara, eu vou ser muito honesto. Eu vou ser muito honesto. O árbitro acertou, marcou pênalti e tal. Beleza, ele estaria certo se ele tivesse parado o jogo. Pensem comigo. E se o jogador do Criciúma tropeça na bola, o jogador do Flamengo, o Cebolinha, vai lá e faz o gol batendo uma chapada em direção ao gol? Ele iria parar o jogo alegando que tinha um objeto irregular em campo? Ele ia dar gol do Flamengo, gente. O que me pega é assim, ele ia dar gol do Flamengo. A bola ficou mais de um minuto ali na... pererecando, né? Pipocando. Perfeito, ó. Se você olha a regra, quando tem um objeto que atrapalha o jogo, ou que toque na bola de jogo, é falta e falta dentro da área, é pênalti, ok, ele acertou. Mas a mesma regra diz que se existe outra bola em campo atrapalhando uma jogada perigosa de gol, o jogo tem que ser paralisado. E bola ao chão. Então a primeira regra era para o jogo, bola ao chão e beleza. Com 300 câmeras, 600 VAR, não sei, ninguém... Mas é aquilo que a gente fala. Na dúvida, pro Flamengo. Sempre. Porque foi isso que aconteceu. Ele deu o pênalti porque o jogador do Criciúma chutou a bola na bola que o Cebolinha estava carregando. Mas por que ele não parou o jogo agora que viu que a bola estava ali? Ele praticou a regra. Ele colocou a regra, mas tem essa outra regra. Isso. A hora que ele viu que o jogador do Flamengo desvia da bola, ele tinha que ter parado o jogo. E aí que o VAR tem que entrar. Se ele tá de costas e ele não viu a bola, o VAR tem que entrar e falar assim, tem duas bolas em campo. Esse é um lance mais crucial do que o do Palmeiras e Cruzeiro. Sim. Também acho. Viu, né? Cara, mas que fim de semana. Nossa. Como que é taciturno, né? Trevoso. Mas todo final de semana a gente fala a mesma coisa, cara. Infelizmente tá a tônica do futebol brasileiro. Mas o VAR quando muito árbitro juvenilzinho, né? Quando o VAR surgiu... Geração ruim, fraca. Vamos pegar um exemplo que não tá longe, mas tá perto ao mesmo tempo. Eurocopa. Vamos pegar na Euro. Que teve a Espanha campeã e tudo mais. Você pega lá o VAR. O VAR entrava em ação, gol. Teve um gol aí, acho que da Alemanha, que foi bem pouquinho ali, que o cara tava...
O árbitro faz o gol, o árbitro espera um pouquinho, tem lá a questão de linha, já que é... Alinhamento. Já é automático. Semi-automático. Definiu ali, o árbitro, gol legal. Isso aí é 30 segundos. Aí você pega lá que a bola tinha um sensor que se pegava na mão ou não. Não tem discussão. E aí, essas ferramentas, elas são excelentes pro futebol. Mas a partir do momento que o ser humano que não é capacitado começa a operar a máquina, aí a gente vê essa situação. Aí a roda trava. A roda o quê? Trava. Aí já era, né? Aí... E aqui no Brasil, enquanto não acontecer a profissionalização dos árbitros, esses erros, esses assuntos serão... Vai ter jogo? Vai ter. Vai ter jogo? Vai ter. A gente vai falar recorrente, porque... toda vez. Igual o Fábio Schaub falou, não é essa rodada. São praticamente todas. Mas o que dá... Antigamente os erros eram erros profissionais. Dessa vez os erros são amadores demais. Esse da Ponte. Esse árbitro da Ponte. Nossa, ele errou lá no primeiro jogo de Corinthians e Atlético. Aí ele vai apitar a Série B. Aí ele comete erro na Série B. Aí ele vai pra Série C. E os times? Se o árbitro é ruim, os times são prejudicados. Não tô nem citando o time. O árbitro ruim, ele prejudica o espetáculo, ele prejudica o jogo e vai prejudicar uma ou todas as duas equipes envolvidas na partida. O cara que torce pro Guarani, ele queria, lógico, que o jogo desenrolasse. Mas vamos tirar até as bandeiras. Pô, o cara pagou ingresso, 10, 20, 30, 40, não sei o preço, mas ele pagou ingresso pra ver o jogo. Tudo bem que ele torce, ele tem a paixão, mas ele paga pra ver o jogo. Cara, não teve jogo. Ontem não teve jogo. Como que o árbitro consegue? Ele consegue se deixar envolver, né, pelos jogadores de uma equipe, como o árbitro do Guarani ontem se envolveu. O Goiás fez o que quis dele. Nossa. O Goiás fez o que quis do jogo ontem. Sabe, o Galhardo. O Galhardo, uma hora ele caiu, ele olhou pra torcida fez do Guarani a falta e deu de tomar do risada. cartão. Quem? De quem? Do Goiás? Do Goiás. David Braz, Nossa. o Messias, o Tadeu, meu Deus. Rodam e voltam pro mesmo assunto, né? Não, mas ontem o árbitro... Nossa, hoje o Peixão pega quem, Lupe? Hoje o Peixe pega o Coxa. Esse jogo é em Vila Belmiro. Jogo bom pro Santos fazer 3-0 hoje. Hoje acho que logra. Hoje jogo bom. Posso só falar uma situação? Fala. Olho nesse Mirassol, hein? Por quê? Rodrigo Andrade do Vitória e Léo Gamalho. Time bom, hein? Vamos ficar de olho. Mirassol que ano passado até chegou a fazer uma Série B boa, né? Aí na reta final faltou fôlego, né? Grande Mirassol. Bom, vamos pro intervalo, porque na volta tem o sarcófago, né? Tem sarcófago. De acabar com esse quadro também. Vamos lá pro intervalo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMan. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4 horas e... Que hora que é agora? 4h53. Hoje... Bom, amanhã Ponte Preta joga, né? No Moisés Lucarelli. O Guarani volta a jogar na quarta-feira contra o Amazonas. E a gente vai continuar acompanhando. Ansioso pelas Olimpíadas, Carlão? Cara, eu gosto atletismo, vôlei, basquete. Agora estamos vendo uma prévia do Dream Team 3. Hoje eu não me seguro, não, o Cabelo. É mesmo? Eu acompanhei... Você tá meio impopular hoje, Eu acompanhei as redes sociais nesse fim de semana. Inclusive as redes sociais de muitos atletas brasileiros
que estão prontos para disputar as Olimpíadas. Que, pasmem os senhores, talvez o nosso COB não saiba, mas é o maior evento de competições do mundo. E o kit que os atletas estão recebendo... É kit de... Gente... Interclasse, pô. Com todo respeito aos jogos regionais, mas os caras não estão indo jogar jogos regionais, velho. Com todo respeito. Eles estão indo jogar uma Olimpíada, participar, disputar uma Olimpíada. É a maior competição, os melhores do mundo estão nesse evento. Os caras estão recebendo um kit que vem num saco de batata, uma mochilinha. Uma mochilinha. Ô, gente. Nossa. Aí você vê outros países. Tá louco. Hoje viralizou um rapaz do salto em distância. Ele recebeu uma mochila com um conjunto de roupa só. Nossa. E ele compete em 2 dias seguidos. E ele pegou e colocou o mesmo tipo de material que está sendo entregue para atletas que estão na categoria dele por outros países. É um negócio absurdo. Tá louco. Com todo Discrepante, respeito, né? cara. Você começa num bom preparo. Você começa a conseguir resultados através da base. Através de uma estrutura. Como que você quer exigir que o Brasil ganhe ouro, ganha isso, ganha aquilo, ganha... O 7-1 ele continua ecoando, viu, Antônio Lupe? Ah, mas Ele assim, colocou broxante, né, nas redes sociais. eu tô vendo aqui agora, a mochila que ele recebeu realmente é triste, né? O kit que a gente recebe pra entrar no grupo EP é 3 vezes melhor que esse Ele aí. colocou assim, ó, é bonito, hein? Vocês não têm ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção. Sempre achei que na Olimpíada receberíamos uma mala de materiais, tênis, roupas, sapatilhas, mas parece que não é bem assim pra nós. Mas aí que tá, e isso vai ser reflexo no quadro de medalhas, né? Na participação dos atletas. Não vai, sabe por quê? Porque o povo brasileiro é demais, cara. Os Não, atletas mas brasileiros vão dar o máximo. Não, mas já estão dando o máximo, Mas né? eu fico feliz por ter redes sociais hoje em dia que dá pra expor essa Sim, situação. antes não tinha como, Antes né? não tinha como expor, entendeu? Fico feliz que as redes sociais dão visibilidade a certas coisas que vão valorizar cada vez mais a estrutura do nosso esporte. Fico feliz. E o esporte é uma ferramenta para educação, hein? Sim. Isso é importante Muita a gente gente não destacar. sabe, né? Exatamente. Vamos abrir o sarcófago que o jogo de hoje foi movimentado. Vamos lá. Ô, Nilson. Som na caixa. Não, calma. Eu tô calmo. Calma. Só porque jogaram uma bomba, não sei. Não, pô. Vai. É sempre bom a gente lembrar, Nilson e ouvintes do Arena, que essa música, ela foi lançada no ano do jogo que o William Cabelo, ele acabou mergulhando no acervo EP Vocês enrolam e muito. resgatou. Ano de pra 1987, no meu nascimento. Pronto. Ah, Lupe, Acabou, já vai pro jogo logo de cara, vai. Eles enrolam demais. Vai pro jogo aí, Nilson. Cumprimento da direita encontra João Carlos Maringá, que faz de cabeça. Guarani 1-0. Numa boa combinação do ataque, o Guarani envolve a defesa do América e João Paulo faz o segundo gol. Neste ataque, Roberto Cavalo vê bem Edmilson, que desvia do goleiro e faz para o América. Guarani 2, América 1. Com toques rápidos, o Guarani envolve outra vez a defesa do América e João Paulo faz o terceiro. Guarani 3-1. E na cobrança desta falta nasceu o quarto gol do Guarani. Ney faz de cabeça e fecha o placar. Guarani 4, América 1. Será que se trouxesse o João Paulo ajudava esse time aí, ô Cabelo? Olha, eu vou falar isso. Apesar que em 86 tem um ângulo ali que mostra, né? Mas o jogo é de 87. Paulo... Ah, acertei então? O Eliel acertou. Você nem me deu parabéns, cara. Não, é a ficha técnica, por favor. América Rio Preto 1, Guarani 4. Esse jogo foi no Benedito Teixeira, né? Não, Mário Alves Mendonça, que era do lado do cemitério. Isso. Né? Por quê? Mudou o cemitério? Não, mudou o estádio, que não... o estádio não existe mais lá, né? E o América depois, posteriormente, mudou de casa. O Guarani de Sérgio Neri, Giba, Ricardo Rocha, Gilson Jader e Zé Mário. Boa. Tozinho, Ney, João Carlos Maringá. Chiquinho Carioca, depois Carlinhos. Evair, depois Mário Maguire e João Paulo, técnico Zé Duarte. Grande Zé Duarte, hein? O América Rio Preto, Marola, Xande, Ricardo, Fildermundo, Jair Neves Marola, e Babá.
Ademilson, Roberto Cavalo e Toninho. Na frente, Dácio, Claudinho e Wilson. Técnico, João Avelino. Olha o João Avelino, hein? João Avelino. Caramba, Opa, 87. Ele tá Com a narração de João Roberto Curti. Que legal. Você curtiu? Eu curti. Bom. É cofre sempre legal. Então manda fechar. Pode fechar. Se fosse o jogo de hoje do Guarani, era pra tu colocar a música Lanterna dos Afogados, né? Nossa. Porque não dá, né, gente? Mas eu ainda tô com a minha opinião. Não, enquanto houver matemática permite, claro. Perfeito. A opinião mureta de pra quem não tem Ponte, personalidade é assim não, mesmo. Agora, o negativo. filme é um filme difícil. É difícil, mas impossível, como diria o outro. É só uma questão de opinião, É né? uma opinião. Já dizia Chorão, né? Chorão, né? Isso aí, baita banda, né? Capital Inicial, bom demais. Deu a hora aí, ô Nilson Belizar. Hoje tem transmissão da CBN no jogo do Santos, viu? Tem. Santos e Coritiba com transmissão da CBN a partir das 8 horas da noite. Aliás, já que nós estamos falando desse jogo, quem vence, Cabelo? Santos vence. Quem vence, meu caro Fábio Scheibe? Santos. Quem vence, Carlão? Peixe! Quem vence, Lupe? Mas é claro que o Coxa, né? Aonde? Se o Coxa ganhar esse jogo aqui, ganha, tá já louco. foi. Santos vai fazer, não só vai vencer, como vai convencer esse jogo também. Pensando o quê? 3-0 pro Peixão, Cabelo. Opa! Cuidado aí com a sim. bomba a hora que tiver indo embora. Cuidado, hein? Cuidado. Como o Guilherme correndo, Chay? Não! Imagina a cena. E pior que não, eu fiquei paralisado. Igual ele entra na redação, aí, imagina ele de papetinha correndo pra sair da boca, vindo nas costas. Deve ter né? colocado a mulher na frente. Na hora do jeito que ele é. eu só pensei na minha esposa. Mas até graças porque tava a Deus. com a titular, né? Graças a Deus. Não me complique, Léo, pelo amor de Deus. Vambora, então? Até porque, enfim, é importante estar sempre fazendo um tipo de entretenimento, né? Tem mais algum destaque aí pra antes da gente ir embora? Ou acabou já? Ah, passa, hein? Vai e volta, viu? Não tem? Deixa eu ver se tem aqui algum. Não tem, não. Tem o negócio do Célio Silva aí, vocês viram? Então, mas não tem nada, não. A notícia é que o Boa Esporte deixou o Varginha. É verdade, velho. O Boa tradicionalista. Ah, Boa, e a né? Inter de Bebedouro, imbatível, hein? Quantos pontos tem a Inter já, Lupe? 12. 4 jogos, 4 vitórias. Caraca, 12. Dizem que o Campanha de Boa vai acesso, voltar pra casa. Vai pra Ituiutaba. Ituiutaba. Também em Minas, né? Em Minas? Mas é outra região Outra de Minas. região, não era de Não cobertura, pegou, né? Não aderiu, né? A torcida não abraçou ele o até Boa em conquistou Varginha. acesso contra o Guarani, aliás, mas a torcida. Aliás, com de todo Varginha- respeito, é só uma Varginha é o observação. Flamengo, né? Varginha já teve Flamengo, já tem o Varginha agora. Acho que é uma cidade que Não sei. adere, né? não vai. Não adere. O Fábio Scheibe reclama também lá no Principado em Itu, a torcida é a mesma. Não adere vai, também não o vai, Ituano, velho. né? Não vai. O Ituano montava, né? Bons Ó, times. só rapidinho, falando em Olimpíadas, 3 brasileiros são eleitos entre os 100 maiores atletas do século. Vai lá. Ó, Pelé. quem que você acha que é? Pelé. Não tá. Não, Vanderlei Cordeiro de Lima. Não, dos... A Marta está. Marta, Ronaldo Fenômeno. Nazário Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Mas o Vanderlei não tá? Não tá. Tinha que Do tá, século hein? XXI. Ué, mas ele foi a Olimpíada que ele foi 2004. Foi 2004? Deixa eu É. ver, ele não tá. Ele ganhou aquela medalha lá que é raríssima. Quem que poucos você acha? atletas Quem têm. que você acha que é o primeiro? De todos os De tempos? todos. Não, isso, do Pelé. século XXI. Do século XXI. Messi. Michael Phelps, da natação. Segundo, medalhas, né? Serena Williams. Nossa, só ETs também, Terceiro, né? Lionel Messi. E quarto, estamos vendo ele aqui na imagem, LeBron James. Muito obrigado. Vamos agora pro fim do Arena. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223.